Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que isso seja algo sempre abundante, real e verdadeiro na vida dos irmãos. Que a mão do Todo-Poderoso seja algo que você possa perceber na sua vida, porque acredite, ela é verdadeira. A mão de Deus está estendida sobre os seus filhos todo o tempo, todo momento, e sobre a tua vida não é diferente. Nós só precisamos ver, perceber a mão do Senhor, que o Espírito Santo revela ao teu espírito as grandezas do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Você sabe que alegrar-se é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu. E interessante, irmãos, que isso deveria ser algo comum entre nós, deveria ser algo que espontâneo, naturalmente, em toda hora, em todo instante. Aí você vai dizer o seguinte: mas pastor, você nunca tem problema? Claro que tem, passa um dia comigo para tu ver. Você arrisca de tudo escandalizar, não é mesmo? Lógico que eu tenho problemas também, eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu tenho compromissos a serem cumpridos, tenho uma igreja para ser pastoreada, tem algum trabalho a ser feito, não é mesmo? Agora, as dificuldades não nos definem. O que nos define é Cristo. Põe isso na sua cabeça. O que te define é a sua posição em Cristo. Você entende? E em Cristo, a Bíblia diz que nós já estamos sentados nas regiões celestiais. Deixa eu te explicar o que é que significa isso. Deus está dizendo assim para você, ó: já está tudo pronto. Quando Deus olha para nós, Ele não olha mais essa pessoa falha, que ainda comete erros, que ainda faz coisas que não é para fazer, que ainda fala coisas que não é para falar, que ainda vai em lugares que não é para ir. Deus não olha isso. Sabe o que é que Ele olha? Jesus Cristo. Por isso que o diabo tem tanta raiva de nós, porque ele sabe que a gente ainda, em algum momento, ainda faz algo que não é para fazer. Aí ele chega diante de Deus e nos acusa, porque esse é o trabalho dele. O trabalho do inferno é nos acusar diante de Deus de dia e de noite. Acredite, irmãos, para Deus ele não mente. Ele deve chegar e dizer tudo certinho, na hora certinho que você fez. Qual que é o detalhe? Que Deus olha e diz: não vejo. Como assim não vejo? Não vejo. Eu vejo Jesus Cristo, eu vejo meu Filho. O sangue de Jesus Cristo nos reveste, nos cobre e nos livra de todo o pecado. Eu estou falando isso não é para ficar dando anuência para pecado, não é para ficar justificando o pecado de ninguém, não. Eu quero dizer para você que não são os nossos erros que nos definem diante de Deus. O que nos define diante de Deus é Cristo. Põe isso na sua cabeça e rejeite toda acusação do inimigo, porque o que o inimigo quer é que você sinta medo de se aproximar de Deus. O inimigo quer que você creia que Deus é um Deus que pune, que castiga, que maltrata, que manda doença, que manda castigo para os seus filhos. Deus é o oposto disso. Você entende? Deus é amor puro. A Bíblia diz em Efésios que com um amor que Ele muito nos amou. Então você pensa o seguinte: não é com pouco amor, é com muito. Detalhe: estando nós ainda em pecado, diz o texto. E o texto ainda diz assim: porque por um justo pode que alguém morra, agora por um pecador? Por alguém justo pode até ser que alguém se sacrifique. Agora você vê alguém se sacrificando por um malandro? Assim éramos nós, sem Jesus Cristo. Ele se sacrificou por nós voluntariamente. Ele entregou-se à morte sem ter pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida novamente. Vida de Deus. Glória a Deus. É bom demais falar dessas coisas, irmãos. Eu por mim passava a noite falando dessas coisas. Muito fácil, muito fácil. Então eu quero compartilhar algo com vocês que entendo ser algo muito importante, claro, porque diz respeito às coisas de Deus. As coisas de Deus são as que realmente têm muita relevância, ou melhor, são as que realmente têm relevância para a nossa vida. Todas as outras coisas que acontecem conosco é somente consequência do nosso posicionamento quanto às coisas de Deus. E algo que nós não podemos esquecer jamais nós devemos esquecer isso, é que Cristo é o centro
do Evangelho, o centro de toda a criação de Deus é Cristo. Toda a criação está em Cristo Jesus. Toda a vida só passa a ter sentido se ela estiver alicerçada em Cristo. Então toda mensagem que Cristo não for o centro da mensagem, ela deve ser rejeitada. Toda mensagem que Jesus não for a fonte de inspiração, ela deve ser rejeitada. Toda mensagem em que o homem for o centro da mensagem, ela deve ser rejeitada. O homem de si mesmo, ele não tem nada a acrescentar, ele não tem nada de bom, ele só tem orgulho, justiça própria, arrogância. Agora, em Cristo, a Bíblia diz que nós temos justiça de Deus. Ou seja, quando Deus olha para nós, Ele não olha mais essa pessoa falha, Ele olha uma pessoa justa. Eu sei que pode parecer difícil de crer nisso, quando nos deparamos com aquilo que fazemos ou ouvimos de algumas pessoas que são de Deus. Mas eu insisto com você, não é as circunstâncias que te definem, não são os momentos que te definem. O que te define é a Cristo, Jesus Cristo. Eu crer nele, eu entender a minha posição nele, é que me define. Então toda a base da pregação é Cristo, Jesus Cristo. Toda a verdade que precisamos saber é que em Cristo todas as coisas já estão prontas. Abre lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, por favor. Em Cristo nós temos tudo que precisamos. Preste atenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o que, irmãos? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A obra de Cristo, ela é perfeita. Se você precisa de saúde, Ele tem saúde. Se você precisa de prosperidade, Ele tem prosperidade. Se você precisa de paz, Ele tem paz. Se você precisa de harmonia no lar, Ele tem harmonia no lar. Jesus tem tudo o que você precisa. E onde é que essas bênçãos estão? Nas regiões celestiais. Mas como é que isso se materializa então, pastor? Pela fé. Eu creio, eu declaro, eu creio com o coração e confesso com a minha boca. Se a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, ela é alcançada pelo crer e confessar, por que não todas as outras coisas não deveriam ser assim também? Se a salvação é alcançada pelo crer e confessar, todas as outras bênçãos também são alcançadas dessa forma. Eu creio e declaro em fé, crendo no que Jesus fez na cruz. Quando eu declaro por fé, eu estou honrando o sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu tento alcançar o benefício, a bênção de Deus pela força do meu braço, pelo aquilo que eu faço, pelas obras das minhas mãos, eu estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é desonra para Cristo. Você entende? Então, crer que tudo já está pronto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, tudo que precisamos. Agora, qual que é o problema que nós enfrentamos? O grande problema é que as lutas diárias, as dificuldades que são nos apresentadas diariamente, acredite, basta cada dia o seu mal. O que é que significa isso? Que possivelmente todo dia pelo menos um mal se apresenta na sua vida. Alguma coisa, alguma tentação, alguma prova se apresenta para você. O problema é que essas coisas, elas tendem a nos cegar, elas tendem a tirar a nossa atenção da presença de Deus em nossa vida. Isso é problema. Isso é um problema muito sério. Porque quando nós não conseguimos enxergar a presença de Deus em nossa vida, essas bênçãos não se materializam. Aí eu vivo, por isso que dentro das igrejas é cheio de pessoas frustradas, tristes, amarguradas. Você já percebeu? Não deveria haver entre nós pessoas amarguradas. Irmãos, olha só, presta atenção. Se o amor de Deus por você não for o suficiente, não for suficiente para te motivar a viver uma vida plena, uma vida contente, o que vai ser? Você acha que ter carro é o suficiente? Ter casa, ter roupa, ter sei lá o que? Casa na praia, sei lá o que se pensar. A única coisa que traz satisfação ao homem
é ele compreender a sua posição em Cristo. Acredite. E dentro das igrejas, infelizmente, tem pessoas amarguradas, pessoas que não se sentem amadas por Deus. Elas ainda creem num Deus que está ali para castigá-las. Elas creem num Deus que está ali para mandar doença. Alguns até dizem que essa pandemia é jugo de Deus para a humanidade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não poupou o seu único filho para que eu e você tivesse saúde. Agora você acha que ele entregaria seu filho à morte para que as pessoas tivessem saúde, para depois mandar doença para as pessoas? Não faz sentido. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque o corpo de Cristo foi pisado na cruz. Eu e você temos direito à saúde, não porque nós merecemos, mas porque Ele fez merecer. Então não faz sentido pregar um Deus que manda doença. Ao contrário, Deus mandou saúde. Eu me recuso a pregar um Deus desse. Eu prefiro pregar o amor de Deus. Lá em Joinville outro dia: mas você só fala do amor de Deus. Eu falei: você quer que eu fale de quê? De ódio? Você quer que eu fale de quê? De julgo? Você quer que as pessoas saiam de dentro do prédio da igreja com peso que elas jamais conseguirão carregar? É isso? Já não basta a própria perseguição do inferno na vida das pessoas, mas também os próprios filhos de Deus perseguindo uns aos outros? Não faz sentido isso. Você entende? Não faz sentido. A essência de Deus é amor puro. Não é um amor entre marido e mulher. Eles são casados, é lógico que eles gostam um do outro, mas não é esse amor que se fala. Também não é um amor entre um pai e um filho. Não, é muito pouco. Não é um amor de amigos também, aquele amigo que você tem prazer e alegria de estar próximo. Não, não é. Esses são poucos. É um amor de Deus, é um amor puro, sem mácula, sem ressentimentos. Esse é o amor de Deus. Os problemas nos impedem de ver a presença de Deus em nossa vida. As lutas e batalhas que enfrentamos, elas têm a tendência a nos tirar do foco, a nos cegar. Quero compartilhar com os irmãos também um fato que aconteceu com um jovem na Bíblia chamado Davi. A Bíblia conta que esse jovenzinho, esse menino ainda na época, ele foi chamado pelo seu pai. Ele estava pastoreando a ovelha dos pais dele, e ele foi chamado pelo pai e disse assim: olha, o país está em guerra, o nosso exército foi convocado para a guerra, e os teus irmãos foram convocados para a guerra, só que eu não tenho notícias dos teus irmãos. Eu preciso que você vá até o campo de batalha e tenha notícias dos seus irmãos. Eu preciso saber notícias dos teus irmãos. Você leva esse pão, esse queijo, e você traz notícia para nós. Davi foi até o campo de batalha, e quando ele chega lá, ele se depara com uma cena interessante e estranha de se observar. Ele vê o campo de batalha com os dois exércitos, um cada lado, alinhados para guerrear, mas ninguém avançava contra o outro. Ele só via um homem, um único homem, um homem que a Bíblia diz que era um homem grande, de estatura gigantesca para os padrões normais, um homem forte. Aquele homem andava para um lado ou outro, e ele gritava em direção ao exército israelita, e ele dizia: não tem um homem sequer para lutar comigo? Não tem um valente sequer que queira lutar comigo? Se me vencer, vence a guerra. E aquilo estava por vários dias. E Davi, quando ele chega no campo de batalha, ele se depara com aquela situação, e ele fica indignado com aquilo. Uma indignação que não é simplesmente ódio por aquele homem. A indignação estava no fato daquele homem estar insultando não somente o exército de Israel, mas insultando o próprio Deus. Porque Davi, ele tinha plena convicção de quem andava com ele. Davi tinha plena convicção de que o Deus de Israel, o Deus que estava com eles, é o mesmo Deus que estava com aquele exército. Qual era a diferença? Posição. Eles não sabiam. E abre lá para mim em 1 Samuel, capítulo 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo um leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou
os exércitos, não é o exército, Deus tem exércitos. Davi sabia da sua posição, Davi sabia de quem andava com ele. Davi, ele tinha experiências com Deus. Davi, ele por várias vezes, ele teve um revestimento sobrenatural de Deus, para enfrentar as adversidades do dia a dia. Deus tem revestimento para você todos os dias, meu querido. As adversidades não são suficientes para te matar. Você vai pegar o leão pela barba e vai matar ele. Não porque você é valente, você é um valentão, não. É porque quem está com você te reveste de autoridade e poder. Você entende? É isso. Deus te reveste com algo sobrenatural. E Davi sabia disso, de quem andava com ele. Então eles, quem é esse incircunciso? Quem é este metido a valente que afronta os exércitos do Deus vivo? E a história você sabe, ele vai lá no riacho, cata algumas pedras, e segundo a pastora Cristiane, com uma cetra, aqui em Garuva é cetra, diz ela, na minha cidade é funda, a grande arma que ele usou, e a pedra certeira, uma única pedra, certeira. Com Cristo você é certeiro. Você entende? Com Cristo você é certeiro. Eu sei que você pode estar pensando assim, não é bem assim, pastor. É exatamente isso que o diabo quer que você pense. É exatamente essa a dúvida que o diabo coloca na mente daqueles que são filhos. Não é do ímpio, porque, irmão, do ímpio não dá nem graça de falar. Esse não dá nem graça, porque esse nem Jesus tem. Davi, ele sabia. Agora Davi, ele tinha algo que ele tinha um prazer. Davi, ele tinha uma alegria com ele. Davi, ele tinha uma alegria com ele, e essa alegria era algo que o satisfazia. Ele tinha prazer nisso. O que é? Vamos lá, Salmos 27, versículo 4. Olha o prazer que Davi tinha. Uma coisa pedia ao Senhor. O que é que ele pedia? Eu pedi ao Senhor e a buscarei. Ele não só pedia, ele buscava isso. O que é que ele buscava? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. E o quê? E inquirir no seu templo. Veja bem, Davi, sabe qual é o sonho dele? Poder morar num templo de pedra, aonde Deus de tempos em tempos visitava. Ele ficava ansioso com a possibilidade de poder estar ali exatamente no momento que Deus visitasse aquele local. Você entende? Agora deixa eu te falar. Deus decidiu habitar em você. Tem muito mais glória. Você sabia que Davi desejou ter a tua vida? Davi foi rei, um grande guerreiro, um rei poderosíssimo e reconhecido até hoje, depois de milhares de anos, na sua nação, como um dos maiores reis, ou se não o maior rei a pisar naquela terra. Ele desejou ter a vida que você tem. Por quê? Porque ele desejou contemplar o Senhor. Quando Deus visitasse o templo, agora Deus decidiu habitar em você. É muito mais graça, irmãos. Tem muito mais graça de Deus na sua vida, tem muito mais glória de Deus, tem muito mais favor de Deus hoje em dia. A Bíblia diz que muitos reis e profetas desejaram ver o que vós veem. Jesus falou isso para os seus discípulos. Teve reis e profetas poderosíssimos na Bíblia, citados na palavra, que desejaram ter uma nisca de unha da tua vida. Você sabia disso? Como assim, pastor? Irmãos, naquele tempo Deus, ele visitava o homem. Agora Deus decidiu morar com o homem. É diferente. Posso te dar uma notícia? Não tem como Deus estar mais perto de ti do que ele está hoje. Posso te falar? Nem se você for morar no céu. Porque se Deus decidiu habitar em você, não tem como ele estar mais perto do que ele está hoje. Qual que é o problema? É que as lutas e as dificuldades me cegam, me impedem de enxergar, deixa a vista embaralhada. Se nós lermos o capítulo 24 de Lucas, versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, ele começa assim:
E eis que no mesmo dia, qual dia? No dia que Jesus ressuscitou. Esse dia aqui é o dia que Jesus ressuscitou, no mesmo dia. Então presta atenção. Eis que no mesmo dia iam dois deles quem? Dois discípulos de Jesus. Eles iam para uma aldeia que era distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. O que é que havia acontecido? Jesus havia sido crucificado, havia sido morto, etc, etc, etc. Eles iam conversando. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus já havia morrido, havia ressuscitado. Então vai imaginando a cena, os meninos andando pelo caminho, os dois discípulos, e Jesus se aproxima deles. Mas olha só, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse, Jesus lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela tenha sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Jesus perguntou: quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam a ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Jesus fez de conta que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Veja bem, o texto fala que dois homens, dois discípulos de Jesus iam por um caminho. Eles iam de Jerusalém para uma aldeia vizinha, e Jesus se aproxima deles então e começa a perguntar para eles. Os guris iam conversando: pois é, deu ruim, agora vai ficar difícil, e etc e tal. O que é que vai ser de nós agora? Pensa na conversa. Mataram Jesus, e agora, se mataram ele, o que é que não vão fazer conosco? Ele que era poderoso em sinais, viu? O que é que eles disseram? Era poderoso em sinais nos céus e entre os homens. Se mataram esse, pensa o que é que vai acontecer conosco. E a conversa foi rodando. Jesus se aproxima deles, e eles então não o conheceram, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Presta atenção. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? As lutas e as dificuldades do dia a dia trazem tristeza ao teu coração, e isso faz com que você não veja a presença de Deus na sua vida. Você entende? Teus olhos ficam como que fechados, e você não consegue perceber a presença de Cristo na tua vida. E Jesus estava ali caminhando. Por que estás triste? Por que a tristeza? O que acontece? E aí um deles, porque sempre tem um mais assim desavisado. Os dois eram desavisados, mas um era mais desavisado ainda.
Tu não mora por aqui? Tu não sabe o que aconteceu? Acaso tu é peregrino? Tu não sabe o que aconteceu aqui entre nós? E aí Jesus, irmãos, dá a primeira demonstração de amor e carinho, várias, né? Mas a que se expressa mais, Jesus com todo amor e carinho diz assim: quais coisas? É como quem diz assim, ó: fala, menino, conta, o que está acontecendo com você? Abre o teu coração. E eles então começam a dizer, e Jesus, lá no versículo 26, ele diz: porventura não convinha que a Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés até os profetas, ele vai mostrando, Jesus vai se revelando aos seus discípulos em todo momento. Jesus, ele pega as escrituras e ele vai mostrando a presença dele na humanidade, se manifestando ao homem em todo momento. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está o tempo todo se mostrando para você. Jesus, ele está todos os dias se revelando na sua vida. Do momento que você acorda até o momento que você apaga no sono, Jesus está o tempo todo se mostrando para você. Qual que é o problema? É que eles estavam com o coração entristecido, e isso fez com que os olhos deles estivessem fechados, e isso fez com que eles não vissem a presença de Jesus, porque aqueles homens na verdade nunca procuraram o Cristo, o Salvador das suas vidas. Eles procuravam um guerreiro que os livrasse das mãos dos romanos. Nós achávamos que ele era o que ia remir a Israel, que ia nos livrar da escravidão. O foco não era Jesus, o foco era o problema. Eles nunca tiveram Jesus como centro da vida deles, eles sempre tiveram um problema como centro da vida deles. Enquanto você continuar colocando o problema como centro da sua vida, não haverá solução para ele. Cristo, Jesus Cristo. Jesus então passa a mostrar para eles a presença dele. Desde Moisés até os profetas, ele explicava apenas as escrituras. Jesus se apresenta nas escrituras a todo instante, a todo momento para nós. E eles chegam na aldeia que eles iam chegar. Jesus faz uma graça, né, irmãos? Fala a verdade, Jesus é maravilhoso demais, não é? Olha o que o texto diz: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia lá mais longe. Jesus chega para eles: eu vou um pouco mais ali. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dando oportunidade para eles convidarem ele para entrar. Jesus estava dando oportunidade para aqueles homens abrirem a porta da casa para eles entrarem. Se entende? E graças a Deus que eles tiveram discernimento para isso, não é mesmo? E a Bíblia diz que ele entra, e eles sentam à mesa, e ele parte o pão, e quando ele parte o pão e ele serve a eles, os seus olhos meio que se abrem, e eles passam a entender tudo. Pão e mesa, o que, irmãos? Ceia. Não tem nada melhor de comunhão e de revelação de Cristo do que a mesa. Você deveria valorizar a mesa na sua casa. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. A missão está cumprida. E no versículo seguinte, olha o que diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Deixa eu te falar uma coisa: quando você tem a revelação de Cristo, o coração arde, irmão. Você não consegue ficar quieto, você não consegue parar de falar. Você quer que todos conheçam, você quer que a família conheça, você quer que os amigos conheçam, você quer que todo mundo conheça. Arde no coração o desejo. Sabe por quê? Você sabe por quê que nas igrejas é cheio de pessoas que fazem pouco e poucas pessoas que fazem muito? Porque a maioria não tem revelação de Cristo. Elas têm Jesus no coração, mas elas não conseguem ver Jesus caminhando ao lado delas, e aí elas andam tristes e amarguradas dentro das igrejas. E como elas andam tristes e amarguradas, elas não arde o coração delas por proclamar esse Cristo para outros. Você precisa ver Jesus na sua vida. E irmãos,
Jesus se manifesta a todo momento, a todo instante para nós. Você precisa começar a perceber nas pequenas coisas, nos pequenos cuidados que Jesus tem com você no seu dia a dia. Aqueles homens, quando eles experimentaram, eles entenderam quem era aquele que tinha caminhado com eles, quem era aquele que tinha andado com eles, quem era aquele que tinha conversado com eles. E ele disse assim: rapaz, entendi. Você viu que tinha um negócio que queimava dentro de nós, que ardia, a gente não conseguia entender. E sabe qual foi a reação deles? No momento que eles entenderam isso, eles imediatamente saíram e voltaram para Jerusalém, aonde estavam os discípulos, para falar daquela experiência. Quem arde o coração por Jesus, irmãos, ele não para. Ele não para, ele quer falar, ele quer contar, ele quer dizer, ele quer proclamar, ele não fica em paz, até que todos que estão à sua volta, todos que o conhecem, também tenham essa experiência com Deus. Já era tarde, mas era de noite, não era de carro, porque naquele tempo não tinha carro, não tinha nem iluminação pública, era no escuro. E eles voltaram imediatamente para Jerusalém. E eu quero compartilhar mais algo com os irmãos. E eles chegam até onde estavam os 11, e eles contam aquela experiência, e eles, enquanto eles falavam, olha só o que diz o versículo 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Primeira coisa que Jesus sempre traz ao nosso coração é paz. Paz, porque Deus sabe que o grande problema do homem é viver atribulado, viver angustiado, viver amargurado. Jesus vem trazer paz. Paz seja convosco, ele diz. E eles, espantados e atemorizados, achando que era o quê? Algum espírito, fantasminha. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E aqui Jesus faz algo, irmãos, que eu acho assim, chega a dar um constrangimento quando a gente lê isso. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, toca na minha ferida, toca na ferida, sou eu mesmo, eu estou aqui. Espírito você não consegue tocar. E ele diz: apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Irmãos, Jesus insiste conosco. Jesus estava insistindo com aqueles homens. Jesus insiste com você. Eu sou presente na tua vida, eu estou presente na tua vida a todo momento, eu estou contigo, eu estou do teu lado a toda hora, a todo instante. Você não está sozinho, não. E ele continua, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, porque agora é uma mistura de medo com alegria, uma coisa, né? Mas olha só, e estando maravilhado, Jesus disse para eles: tendes aqui alguma coisa que comer? Então apresentaram-lhe um peixe assado e um favo de mel. Espírito come, irmãos? Espírito não come. Dá comida para mim que eu vou mostrar para vocês. Tem que mostrar para esses meninos. O que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando você contempla Cristo, quando você olha para Cristo, os teus olhos são abertos para as Escrituras. Irmãos, você nunca mais vai ler a palavra de Deus do mesmo jeito. Você entende? Você não vai ser mais confundindo. O inimigo não vai mais confundir a tua mente. Entendeu? Você vai ter revelação de Cristo. Nós precisamos ver Cristo. A graça de Deus se manifesta a todo momento na sua vida. O amor de Deus, não creia num Deus que pune. Creia num Deus que restaura, num Deus que é amor. A Bíblia diz em Efésios: com um amor com que Ele muito nos amou, ou seja, não é pouco. Detalhe, estando nós ainda em pecado, o Senhor te achou quando você estava em pecado. E se Ele te amou quando você estava lá, pensa o quanto que Ele te ama hoje. Você entende? Não creia na acusação do inferno. Olhe Jesus. Jesus se manifesta todos os dias. A graça de Deus vai te perseguir. O favor de Deus te persegue.
Eu tenho aprendido a olhar, meus irmãos, o favor de Deus na minha vida, em tudo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você pode achar que é exagero meu. Dependendo do que, se eu ganhar uma bala, eu digo, é favor de Deus. É difícil eu querer uma bala. E se alguém me dá uma bala, eu falei, Deus quer me dar alguma coisa. Eu não ganho. Presta atenção. Eu tenho aprendido a ver o favor de Deus em tudo na minha vida. É sério, irmãos. Porque eu sou que nem João, irmãos, o apóstolo João. Se você lê o João, o Evangelho de João e as 3 epístolas de João, João é aquele cara que falava assim: eu cheguei primeiro, eu cheguei antes de todos eles, o discípulo mais amado. Mas não é que Jesus amava mais João, é que ele se sentia mais amado por Deus. Você está entendendo a diferença? Agora eu te pergunto, para quem que Deus revelou o Apocalipse? Para aquele que sentia mais amado. As maiores revelações vêm para aquele que mais se sente amado por Deus. Então posso te falar? Eu sou amado do Senhor. Irmão, Deus cuida de mim mesmo. É impressionante. Aí o pastor Juliano disse que é ele. Eu falei, não concordo. Nós estamos conversando, acho que nós vamos chegar num acordo. É lógico que Deus não tem filhos preferidos. O que eu estou falando para você é que, se o amor de Deus por você não for o suficiente para te motivar, se o amor de Deus por você não for o suficiente para te deixar contente e satisfeito, nada será nessa vida. Se você não entender o quanto você foi amado por Deus, da onde que Deus te tirou, do lamaçal do pecado que Deus te tirou, da morte que a Bíblia diz que nós estávamos mortos para Deus. Quando você entende isso, você diz assim: eu sou amado demais. E aí as bênçãos de Deus te perseguem. O Senhor tem prazer em te abençoar. Você só precisa crer e ver Ele no teu dia a dia. Não seja como esses discípulos que Jesus estava andando ao lado, ou você é daquele que precisa tocar na ferida. Só se eu ver para crer. Não, você não é desse, não é mesmo? Você tem que ser daquele que crer. Que nem Davi. Qual é o nosso prazer? Contemplar o Senhor, olhar para Ele. Amém?